Bom, meus amigos, minhas amigas, né? A terceira parte, espero que seja a última, mas assim, vamos salientar mais algumas características interessantes da tabela periódica, né? Aqui está a tabela periódica, com seus elementos, a gente nem imagina, né? Mas esses elementos existem porque existem as estrelas, né? As explosões, as supernovas, a liberação violentíssima desses elementos através aí eles são forjados, né? De uma maneira bem interessante. Bom, uma coisa que eu quero assim destacar, né, diz respeito ao ferro. Então vamos começar aqui a falar sobre o ferro. O ferro tem um comportamento meio estranho, porque até o ferro, né, passando pelos todos os elementos, né, o hidrogênio, o hélio, o lídio, o berílio, o bromo, o carbono, lá, taranã, aí vem aqui e tal, manganês. Aí quando chega no ferro, que é 26, uma coisa estranha acontece quando a liberação desses metais, desses elementos químicos, dessas coisas. O ferro, né, ele tem uma característica diferente que ele tanto, tá, vamos dizer assim, ele precisa de energia para romper, que é no caso para fundir, e também precisa energia tanto para quebrar. Então, tanto na quebra quanto na sua formação, ou seja, fusão ou na quebra do ferro, vai precisar consumir energia. Diferente dos outros, né? Que esses aí que eu citei, todos eles liberam energia na hora que eles são formados. Agora, o ferro, na verdade, ele consome energia. Então, isso é uma coisa interessante. Ele, tanto para romper como para fundir, ele precisa de energia, né? Ele precisa fazer isso. Aliás, é o único elemento que faz isso, né? Na tabela periódica, né? É uma coisa muito interessante, tá ok? Então, precisa de energia para romper o ferro. Como eu tinha dito, o número de próton deles é 26. Agora sim, ele é considerado o elemento mais importante do universo, justamente por essas, vamos dizer assim, essas características meio exóticas, meio estranhas, mas ele é considerado o mais importante do universo, ok? Então, o destaque aí para o ferro. Bom, eu quero chamar a atenção que, assim, os elementos da tabela periódica tem elementos que sozinhos eles são extremamente perigosos, mas eles unidos muitas vezes são totalmente inofensivos, né? Isso é interessante. Vou dar um exemplo aqui para vocês do sódio e do cloro, tá? O sódio e tanto o cloro, eles são extremamente letais, né? Eles produzem combustão, eles são extremamente perigosos. Agora, porque o sódio é um metal mortal e o cloro é um gás, vamos dizer assim, muito fedorento. Então, assim, se pensar, não vai ter nada que vem deles, né? Pois é, aí é que tá. Se você juntar o Na e o Cl, dá NaCl, que é o cloreto de sódio, tá? Esse cloreto aí, essa dupla ligação que é feita entre eles, NaCl, você tem a formação do sal de cozinha. Então, uma coisa que é perigosa e fedorenta transforma-se numa coisa que a gente come no nosso dia a dia, a gente coloca na nossa comida. Então, você vê como é que é interessante os elementos, às vezes sozinhos de um jeito, eles misturados, já é outra totalmente diferente. Outro exemplo dessa situação é a água, né? A água é H2O. Olha só que interessante. O H sozinho, tá? O H sozinho, ele produz fogo, que é o hidrogênio, tá? É um gás explosivo. O O, tá? Ele que é o de oxigênio, ele promove, ele cria combustão. Então, assim, eles devem ser gases que pegam fogo muito facilmente, né? Que explodem e tal, etc. Agora,
Engraçado, quando eles juntam o H2O, né? A gente coloca aí o H e o O junto, você tem a água. Que no caso, 2H, né? O H2 e mais um O. Que se você colocar o outro 2, fica água oxigenada, né? Porque é acetona. Mas assim, voltando ao H2O, se ele serve para produzir combustão, fogo, explode, na hora que você junta ele com oxigênio, já não é mais perigoso, muito pelo contrário, é a água. Ele apaga o fogo. Olha que coisa doida. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre um elemento químico ser veneno e ele ser uma coisa inofensiva. Depende da mistura que ele é feita, tá? Estou chamando atenção porque é uma das coisas que é interessante. A gente tem tanto hidrogênio no universo, tanto hidrogênio no espaço, e ele é explosivo. Agora, quando ele está sozinho, aliás, quando ele junta com o oxigênio, ele já vira uma coisa. Então, até por isso, a gente preconiza uma coisa. A água é um elemento que é até comum no universo, porque se tem tanto hidrogênio e tem tanto oxigênio, obviamente deve ter muita água, e realmente tem, né? Os cientistas já perceberam a presença de planetas, de cometas, de bolsões de água em áreas mais distantes do planeta. Isso por quê? Porque os telescópios detectaram a presença de água, né, em forma de vapor, essas coisas todas. Bom, eu quero dizer uma outra coisa aqui, quero relembrar com vocês. Nós somos padrão carbono, né? Nós somos padrão carbono, ou seja, o oxigênio é extremamente abundante. E nós respiramos e tal, mas nós temos como característica principal aí sermos formados de carbono. E eu sou formado de carbono, né? A forma mais simples do carbono é a presença do carbono com 4 ligações. Agora, você vai ter outras possibilidades de se ligar aí e criar elementos que vai do metano, etano, enfim, tá? Agora, existe um outro elemento que tem essa facilidade também de formar ligações químicas, criar elementos químicos, né? Juntar aí a composição química nesses componentes químicos. Nesse caso aí, nós estamos falando do silício. Então, o carbono ele tem 6 prótons no núcleo, o silício tem 14. Tecnicamente, eles são muito parecidos, eles estão numa situação muito próxima, só que com o carbono, as ligações são mais seguras do que o silício. Aí, na ficção científica, a gente até utiliza aí a possibilidade de ter ETs que, em vez de ser padrão carbono, é padrão silício. Tá, isso aí é na ficção científica. Mas, assim, pelo que nos consta, é padrão carbono que é realmente a possibilidade de existir vida, né? Porque, como eu disse, o carbono produz ligações mais fortes, né? Ligações mais aprimoradas, tá ok? Então, assim, tá aí a tabela periódica. Então, para você que não fez essa relação, agora faça. Porque tabela periódica, astronomia, conhecimento das estrelas, do espaço, do cosmos, tem tudo a ver. É uma coisa interligada. Aliás, a gente só conhece a tabela periódica exatamente porque os elementos químicos foram formados na formação, né, na criação do universo. Um abraço, um beijo e um queijo. E agora eu vou aparecer aí em breve, já vim com outro tema para vocês aí, tá? Então, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou o Kleber Caverna. Não deixe de se inscrever, deixar algum recado e curtir aí se você gostou ou não do nosso trabalho. Obrigado, até a próxima.